Então, nós, dando continuidade, eu falei que não ia repetir muito no dia de hoje, ok? Somente aquela figurinha, vou passar por ela mais adiantando, ok? Então, nós estamos nessa série dando continuidade a tempos determinados, moedes, ciclos de testemunho que Deus estabeleceu para o povo e para nós, ok? Então, nós estamos no subtítulo, estamos falando do derramar das chuvas temporã e serôdia. Falamos na aula passada sobre a chuva temporã, o derramar dessa primeira chuva ali, citando Atos capítulo 2, né, onde foi o derramar do Espírito Santo ali, em Pentecostes, ok? E aquilo ali foi o cumprimento da primeira chuva, e os discípulos então presenciaram o cumprimento de uma parte da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 em diante, ok? Então esta aqui é a quarta parte, e nós vamos dar continuidade, vamos lá. Hoje eu vou ser um pouco mais rápido aqui na introdução, ok? Como eu falei, não vou falar desse início, então nós paramos aqui, em Pentecostes. Esses dois pães, eles foram apresentados pelo sumo sacerdote, quando se completou 50 dias, ou seja, no 50º dia, então, o sacerdote apresentava os dois pães, agora pães untados com azeite, pães então que foram ali ungidos com azeite, isso trazendo uma ligação para a gente que esses dois pães, essa figura dos dois pães, agora vai ter um revestimento, uma cobertura de azeite. Nós sabemos que o azeite, ele simboliza o Espírito Santo na Bíblia. Então, se você olhar para os pães, eles estavam tendo um revestimento de poder, né? Os pães simbolizam quem estava ali no primeiro momento para receber o derramar da primeira chuva. Quem estava ali para receber o derramar da primeira chuva? Nós vemos que quem estava ali, 120, né, discípulos, apóstolos e discípulos, porque estavam os apóstolos, mas aí estavam mais pessoas, discípulos que ali estavam com eles, então tinha 120 pessoas com eles no cenáculo, e eles então receberam então o derramar do Espírito Santo. Então esse derramar, aquele simbolismo aqui da unção nos dois pães, é justamente o derramar do Espírito Santo como óleo para ungir esses dois pães. Nós vimos que esses dois pães também, eles representam os dois ungidos, né? Nós estamos fazendo a ligação desde o início da Bíblia. Então esses dois pães, eles representam os dois ungidos, e são vários momentos que a Bíblia nos revela esses dois ungidos, que são as duas testemunhas ao longo de toda a história, até chegar na última semana, né, de Daniel, que vai se iniciar, e dando início então à abertura do Apocalipse, literalmente. Então veja, esses dois ungidos, lá naquela época, em Zacarias 4, nós já falamos que era Zorobabel e Josué. Eles, então, se você olhar em outras figuras, Moisés e Arão também eram duas testemunhas. Josué e Caleb também duas testemunhas. Se você procurar, você vai ver ao longo de toda a Bíblia, em épocas diferentes, Deus então liberando as duas testemunhas para profetizar e para levar o ensinamento da palavra. Então não é diferente, esse ciclo, ele está nos apontando e levando para os últimos dias. Então esses dois pães, que são os dois ungidos, mas também são as duas casas de Israel. Você lembra que quando a gente estudou sobre a divisão do reino, né? Reino do norte e reino do sul, lembra casa de Israel e casa de Judá? Então os dois pães aí representam as duas casas de Israel, ou seja, judeus e gentios juntos. Tá? Isso aí nós falamos na aula passada também. Então eles também representam as duas testemunhas, sendo judeus e gentios. Quando nós chegarmos no Apocalipse, ele vai apontar no Apocalipse capítulo 11 quem são essas duas testemunhas. Aí, como nós estamos estudando desta forma, para a gente vai ficar fácil de entender o que ele está falando no Apocalipse ali. Vocês vão ver quando nós chegarmos lá. Não é um livro de forma nenhuma de difícil entendimento. Ele não é. Assim como nós estamos estudando, você vai ver que não tem dificuldade. Eu sempre gosto de falar que o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Então ele é um livro revelado. Se você pegar do versículo de número 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3, Jesus está passando isso aí mesmo, ele está revelando, está mostrando, né, para a gente o que vai acontecer, né, no final dos dias. Então não tem nada escondido, nada escondido. Então se você olhar, nós aqui paramos no meio. Nós falamos que houve um cumprimento
dessa primeira fase desse ciclo, que se cumpriu em três tempos e meio, ou seja, 3 festas e meia. Foi Páscoa, ázimos, né? Primícias. Então são 3 tempos. E meio cumprimento, que foi a primeira chuva em Pentecostes, que foi a chuva temporã. Então deu para ligar isso aí? 3 tempos e meio, 3 festas e meias foram cumpridas. Por que Deus fez essa ligação com 3 festas e meias? A Bíblia explica a Bíblia, então não há nada solto. Então se você olhar 3 festas e meias, se você parar para pensar, ela nos remete ao Apocalipse. 7 anos, metade de 7 anos, 3 anos e meio. A última semana de Daniel é dividida no meio, profeticamente dividida no meio, semana de ano. Quando eu falo a última semana de Daniel, é semana de anos, tá? São 7 anos. Então são 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Por que Deus dividiu a última semana? Porque os acontecimentos, eles são divididos para que nós possamos compreender a ação do Espírito na tribulação. E quando Deus deixa, então o inimigo, libera o inimigo para agir, inclusive sobre o povo de Deus, podendo até matar o povo de Deus. No primeiro momento ele não vai ter autoridade de matar os santos. Nós vamos sofrer consequências com as trombetas que vão ser tocadas? Sim. As pragas que vão ser derramadas? Sim. Possivelmente passaremos fome, sede? Sim. Mas você jamais vai ser morto por professar a palavra. Quando você for usado pelo Espírito Santo e começar a pregar, você não vai ser morto de forma nenhuma. Você está sendo usado como testemunha no Apocalipse e você de forma nenhuma vai ser morto. Ok? Então veja que essa segunda chuva que ficou faltando para que se cumpra a segunda parte do Pentecoste é justamente a chuva serôdia. Então se você olhar agora, nós vamos caminhar para a segunda parte desse ciclo. E nós vimos também que essa primeira parte, ela nos mostrou a primeira vinda de Cristo, né? Se você for na Páscoa, o ázimos, né, e primícias, nós vemos que é todo o primeiro, ou seja, a primeira vinda de Cristo, né? Se vocês olharem a primeira vinda de Cristo. Então se você olhar aqui nessa figura, né, que ela tem muita informação, que a gente pode falar até muito mais ainda, podemos falar e falar nessa figura muito tempo, mas eu estou tentando ficar em meio termo, porque nós ainda vamos usar essa figura ainda. Eu já falei, quando a gente for usar essa figura novamente, vocês vão ver como nós vamos agregar a ela, nesse momento, né? No momento que nós fomos estudar uma segunda vez. Mas aqui eu acho que já é o suficiente. Então essa segunda chuva que chama serôdia, ela é uma chuva que era derramada no segundo ciclo do ano, ou seja, era uma chuva derramada no final do ano. Ou seja, lá para o mês de setembro e outubro, na nação de Israel. Lembra que eu falei que esse ciclo agrícola ele funcionava perfeitamente, era cronologicamente tudo certinho. Então Deus usou essa cronologia do ciclo agrário lá e da pecuária, de todo esse processo agrícola, para poder então encaixar esse tempo de trabalho nosso na terra. Alguém lembra o que Deus fez quando Adão e Eva pecou lá no início? O que Deus fez? O que ele amaldiçoou primeiramente? Alguém lembra o que ele amaldiçoou? Maldita seja a terra por causa de ti. Deus amaldiçoou a terra. Por que ele, naquele momento, lá em Gênesis, ele deu uma dica? Maldita seja a terra, porque do suor do teu rosto vai comer agora. Você vai trabalhar para comer. Porque ele já ia ligar com uma grande lavoura, uma grande plantação ao longo da história bíblica, ao longo da história da humanidade. Por isso ele entregou esse ciclo para nós, onde esse ciclo ele retrata toda a história da humanidade, desde Cristo, a primeira, a segunda vinda, e ainda dá para pincelar lá no Gênesis ainda, se a gente quiser, que é essa parte que eu vou deixar para a gente fazer mais à frente, quando adentrarmos o Apocalipse. Então veja que aqui nós temos então, entramos agora na segunda fase, que é da chuva serôdia, que aponta para a segunda vinda de Cristo, ok? Então vamos caminhar. Como eu falei, hoje eu vou tentar ficar aqui, ó. Nós estamos saindo daqui na segunda chuva e vamos tentar ligar até o tabernáculo. Eu não vou conseguir ligar o jubileu. Possivelmente o jubileu e o ano sabá, nós vamos traçar ele na próxima aula. Até porque também tem umas informações aqui que não vai dar para encaixar aqui, é muito grande, ok? Mas até aqui nós vamos chegar.
Vamos lá. Então, chuva serôdia. Então, como vimos, faltou para se completar a metade da festa do Pentecostes. Acabei de falar, certo? Ou seja, o derramado da segunda chuva. Ela é profetizada. Por exemplo, se ficar só na minha boca aqui, você poderia acreditar, mas ela é profetizada, essa segunda chuva. Vamos lá, em Levítico 26, 3, 5. Levítico 26, 3, 5. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, e os fizerdes, ou seja, o cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Abre aspas aqui, preste atenção. Preste atenção no texto que ele está falando de algo literal e algo espiritual. Sempre atentem para esse detalhe. Ou seja, essa chuva que ele está falando aqui é uma chuva literal que acontecia sim sobre a terra para que pudesse haver mantimento, mas era uma chuva espiritual também. Bênçãos por consequência de uma boa terra, mas bênçãos sobre a vida em todas as áreas. Então é uma chuva espiritual, preste atenção. Então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vidma, e a vidma se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Então veja, vamos ler o 6 também. Também darei paz na terra. Está vendo? Aqui você já começa a jogar para o lado espiritual. Também darei paz na terra, dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Então são bênçãos, né, literais e bênçãos espirituais. O povo era protegido, guardado por Deus. Por quê? Porque obedecia. Porque ele disse no verso 3, se andares nos meus estatutos, ou seja, nos meus mandamentos, guardando e cumprindo. Porque muitas vezes a gente sabe o mandamento, sabe o que está acontecendo, mas a gente não guarda, né? Então aí tem um si, né? Vamos lá. Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, 13. Será que se diligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, veja que isso é um mandamento moral, ok? Esse mandamento ele não foi abolido, ok? Esse mandamento é moral, amar a Deus, né, acima de todas as coisas, é um mandamento moral, é o primeiro mandamento. Então darei chuva, se você fizer isso, eu vou te dar chuva, né? Darei chuva à vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia. Então eles teriam as duas chuvas no ciclo do ano, se eles obedecessem. Mas ela espiritualmente também. Só que por uma desobediência de Israel, Deus tirou a segunda chuva deles, que é a temporã, e jogou a segunda chuva para o final dos dias. Ok? Aí nós vamos já saber que intervalo é esse. Então vai. E darei a erva do campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Se você guardar, ele vai dar as duas chuvas, né, para o povo, se obedecer. Então tem uma promessa de duas chuvas, mas estamos focando na chuva espiritual, ok? Aí Joel 2, nós lemos na aula passada muitas vezes, eu só quero ler só do 23, só no finalzinho dele. Joel 2, Joel capítulo 2, verso 28 lá embaixo, não me leu o 23 não. Aqui. E há de ser que depois, nós lemos, mas eu preciso repetir essa parte para a gente fazer o link das duas chuvas, ok? Até porque aqui está as duas chuvas, aqui está a promessa tanto das duas chuvas espirituais. Aqui é espiritual, ok? Então está a promessa da primeira e da segunda. Qual foi a primeira? Derramada em Atos 2, que aconteceu lá no cenáculo, né? Então há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ponto. Aqui é a primeira chuva. Aí ele vai apontar algo, ele vai me dar uma dica que vai me apontar. Quando você conhece as profecias, você já bate o olho, quando você lê, é isso que vai acontecer com vocês, breve. Quando vocês começarem a ler, opa, o sol se converterá em trevas. Quando vai acontecer isso? Só no final. Aí você, opa, então essa profecia também é para o fim. Aí você começa a ligar. Vamos um pouquinho de água aqui. Hoje. Vamos lá.
O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, quando ele fala Monte Sião, macete para você. Toda vez que você vê Monte Sião na Bíblia, ele está jogando para o futuro. Grava isso, eu já falei isso aqui uma vez. Grava isso. Viu o Monte Sião, ele está jogando para o futuro. Ok? O Monte Sião é em Jerusalém. Mas ele fala Sião, apontando para algo espiritual. Ok? Vamos lá. Então será salvo, né? Porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, como o Senhor tem dito. E nos restantes que o Senhor chamar. São nós, né, nos dias de hoje. Aí você olha, aonde que, né? Aqui, eu até gravei aqui, deixei aqui fazendo uma concordância aqui, Apocalipse 6. Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, o sexto selo, quando é que vai ser aberto o sexto selo? Aí você já liga de novo. O sexto selo vai ser aberto no final da tribulação. Já está chegando no final. Porque Jesus ele vai vir na virada do sexto para o sétimo. Quando o anjo pegar a trombeta para tocar a sétima, Jesus chega. Tum. Então veja que o sol vai se escurecer que dia? Só no final. Uma parte dele, a terça parte dele vai se escurecer mais ou menos no meio da tribulação. Mas a totalidade dele só no final. Aí ele fala. Aí se você vê Apocalipse, havendo aberto o sexto selo, eu olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. Se você for em Mateus 24, ele acrescenta ainda, as estrelas cairão do firmamento. Mateus 24, nós vamos ver mais para frente. Então as estrelas vão cair. As estrelas caíram lá no dia de Pentecostes? Não. O sol se escureceu em sua totalidade. Alguém ouviu falar de algum eclipse lá no dia de Atos? Alguém ouviu falar que a lua também, né, se tornou sangue lá no dia de Pentecostes? Não. Tem uma profecia sobre lua de sangue, mas ela não se encaixa com essa profecia aqui. Ok? Isso é uma outra coisa para a gente destrinchar em outro momento. Não se encaixa aqui. Ok? Vamos lá. Então veja, aí Tiago ele confirma, né, no Novo Testamento, tem que ter alguma coisa no Novo Testamento, que as pessoas tendem a dizer que nós, né, nos retemos muito ao Antigo Testamento, retemos a lei, queremos servir a lei, queremos voltar à lei, queremos ser judeu, né? Nada disso, ok? Então você tem que estar citando o Novo Testamento, justamente para o povo entender e compreender. Tiago 5:7. Tiago 5:7. 6, 7. Deixa eu ver, não, 7, 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, ele cita uma figura de algo que eles viviam, né, que era agrícola, e jogou para o espiritual. Olha só o que Tiago, por que ele fez isso? Porque ele entendia as festas. Todos os apóstolos, eles entendiam as festas. Nós vamos ver uma fala, nas falas de Paulo daqui a pouco, né? Como é que ele manuseava bem essa questão das festas, né? E hoje não sei por que não estudar as festas nas igrejas. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporânea e a serôdia. Então o lavrador, durante todo o ano, ele aguarda a primeira chuva e a segunda chuva. Normal. É isso que ele espera, para poder ter uma plantação boa e colher, e viver bem. Não é isso que ele aguarda? Sede vós pacientes, fortalecei o vosso coração, porque aí ele relaciona com o espiritual. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Então ele está falando para a gente aguardar com paciência. Porque Deus prometeu 2 chuvas. Como agora nós aprendendo e entendemos que Ele só entregou uma chuva, nós agora sabemos que tem outra chuva. Então se tem outra chuva, está faltando uma. Aí Tiago está falando, aguarde com paciência até a vinda do Senhor. Porque Ele vai dar o que Ele prometeu. Ele vai derramar a segunda chuva sobre os santos. Então é isso que Tiago está falando, tem paciência. Tem gente que fala assim, Deus da minha avó falaram que Jesus estava chegando, estava voltando e nunca voltou. Tem um na nossa família, não vou dizer o nome, que já sei para que vocês falam disso. Jesus vai voltar agora? Não, Jesus nem vai voltar, vai morrer todo mundo, nem vai voltar e continua todo mundo do mesmo jeito. Cuidado, lembra que eu falei? Quem morrer hoje, o que aconteceu? Jesus pode voltar para você, para mim, porque eu não posso fazer mais nada. Então essa iminência que nós temos da vinda do Senhor
nós podemos estar com ela porque temos que estar vigilante, porque o sopro de vida, Tiago fala que é como um vento que passa entre os dedos e logo desvanece, some, desaparece. Você consegue segurar o vento? Não. Você consegue? Não. Ele passa. Então a vida da gente é como um sopro, é como uma erva do campo que seca e logo acaba. Então a gente tem que tomar cuidado. A vinda do Senhor, hoje para nós, ela está bem próxima. Mas nós temos que pensar em vigilância, porque se nós morremos antes da vinda dele, para nós é como se ele estivesse vindo para mim. Porque você vai para o paraíso ou para o tormento, já aguardando. Então não tem mais jeito de mudar de lugar, ok? Você vai ser o inquilino permanente onde você bater. Vamos lá. Se cumprirá depois, essa chuva vai se cumprir depois do intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse, Altair? Bom, quando as pessoas elas estudam a escatologia bíblica mesmo, a fundo, elas vão ver que as 70 semanas de Daniel, por que está faltando uma semana? A gente fala muito sobre isso quando nós estamos falando de escatologia. Porque se você for lá em Daniel capítulo 9, verso 24, onde foi profetizada essa questão das 70 semanas, você vai ver que Deus deu um espaço, né? E falou até quando, ou seja, quando assinasse a saída do povo, era para assinasse o decreto de saída, era para iniciar a contagem. Então, é interessante que ele tem tanta revelação, não dá para me pincelar agora, mas, por exemplo, o povo cumpriu o cativeiro 70 anos, porque ficou sem guardar 490 anos, aí Deus fez eles pagarem 70 anos de cativeiro, né? Isso eu já falei aqui, lembra? Então eles ficaram no cativeiro babilônico, isso o reino do sul, Judá, ok? Israel não, Israel foi espalhado nas nações. Judá ficou no cativeiro 70 anos. Então, por quê? Porque deixou de cumprir, deixou de guardar o sábado da terra, que é o que nós vamos ver na aula que vem, sábado da terra. E esse cativeiro, então, Deus colocou 70 anos para eles pagar o sábado que eles nos guardaram. Aí o que Deus faz? Quando estava vencendo o cativeiro, Daniel começa a orar e ele vê pelos livros. Daniel estava estudando, por isso que nós temos que estudar. Daniel estava pelos livros, ele estava lendo qual profeta? Jeremias. Daniel lia Jeremias, e Jeremias falava que o cativeiro era de 70 anos. Daniel correu e fez as contas. Opa, então estamos chegando no final. Começou a orar para o Senhor, que estava chegando no final, pediu arrependimento por ele e pelo povo. E aí sim ele recebeu a profecia das 70 semanas. Olha como é que Deus faz, presta atenção. 490 sem guardar, 70 de cativeiro. Deus então agora dá uma profecia para Daniel, dizendo que o tempo do homem na terra é uma outra figura, é um outro ciclo que nós vamos aprender um pouco dele na aula que vem. Mas eu estou dando um spoiler por quê? Porque é acalhar aqui esse intervalo, esse ato. Então Deus deu para Daniel uma profecia, um intervalo de tempo de 490 anos. 490 semanas de anos. Aí você, poxa, mas como é que Deus faz isso? Cativeiro, não guardou, cativeiro de 70, agora você vai viver um ciclo de 490. Aí Deus deu o prazo, deu o início da contagem, e quando faltou uma semana, Deus fez assim, parou, guardou uma semana. Isso chama-se um hiato de tempo. Deus pausou a contagem da semana. Por que ele fez isso? Nós vamos ler aqui por que ele fez isso. Deus parou a contagem. A mesma coisa nós aqui na figurinha. Eu vou tentar voltar aqui. Estou no 3. Nós estávamos aqui, a primeira chuva, nós estamos na primeira chuva. Hoje nós ainda estamos na chuva temporã. Ou seja, quem quiser receber e se encher do Espírito Santo, está disponível. Peça a Deus. Coloque-se diante dele, está disponível a primeira chuva. Então a primeira chuva ela está disponível. E essa primeira chuva é para a gente tocar a trombeta, pregar o Evangelho. Então veja, aí o que acontece? Esse intervalo aqui, ó, de 10 dias dessa festa de uma para outra, é o mesmo hiato de tempo que Deus parou na 490 semanas, da qual está faltando a última. Vai ligando. Esses 10 dias, nós vamos falar dele já já. É o hiato, é o intervalo de tempo que está faltando. Porque a expiação, já vou dar um spoiler, é a vinda de Jesus. É o dia que ele vai vir. Mas eu estou marcando dia, data e hora, não. Ele me deu um ciclo para me ver que dia que ele vai vir durante o ano. Mas ele vai vir
nesse dia 10 do mês 7, pelo que ele fala, não. Até porque senão eu saberia o dia e hora. Mas o ciclo que nós acompanhamos ele bate e tem um mês relacionado a essa data. Só que, lembra do calendário que está bagunçado? Lembra que a gente não consegue encaixar o calendário religioso no calendário hoje, gregoriano? A gente não consegue encaixar ele 100%. Então é isso que não sabemos o dia nem a hora. Mas as proximidades sim. Por isso que ele está dando ciclo para nós. Jesus pode vir entre setembro e outubro? Eu posso dizer isso? Por esse ciclo até eu posso dizer que sim. Setembro, outubro, posso até dizer. Porque é um ciclo que se repete Deus do começo. E ele vai se cumprir até o final. Mas o dia e a hora, esse eu não adianto, porque a própria Bíblia diz. O dia e a hora ninguém sabe. Ok? Mas ele não falou para mim o período. Tanto é que ele chama, lembra que eu falei lá em Mateus, quando os doutores da lei começam a questionar ele, que dia será da tua vinda? Aí ele fala, sabei dizer quando vai chover, se olhar para o céu e está rubro e está vermelho, sabe se vai chover, se tem frio ou não, e não sabe discernir os tempos da vinda? Hipócritas. Então quem é que quer ser chamado hipócrita aqui? Ninguém. Então os tempos nós estamos estudando porque queremos saber os tempos, por isso que o ciclo da festa chama-se tempos determinados por Deus. Tempos determinados, ciclos de trabalho. A terra quando foi amaldiçoada lá, que eu não terminei de fechar aquela questão do Gênesis, foi justamente para dar um trabalho para a gente na terra. Mas todo mundo vai ser agricultor? Não, qualquer tipo de trabalho que você faz hoje é uma labuta. Qualquer tipo de trabalho, o mesmo cara que entra todo dia e senta atrás de uma mesa, ele tem um estresse mental, ele tem um cansaço físico, tem um determinado tempo do ano que ele tem que tirar férias, mesmo ele não trabalhando braçal. Então isso é uma maldição, é um enfado. Por isso que, sim, no reino milenar isso vai ser tirado. Ok? Então quando a gente vê esse intervalo de tempo, vamos lá em Romanos 11. Romanos 11. Bora, sobe. Romanos 11. Aqui é tremendo esse capítulo aqui. É um capítulo, eu chamo o capítulo da confusão. Daqui saem várias doutrinas. Capítulo da confusão. Enquanto que a gente que está estudando dessa forma, lá na frente nós vamos ler ele todinho. Nós vamos ver que não é nada, não tem nada de confusão nesse capítulo. Nada, nada, nada. Ok? Vamos lá. Eu resumi tanto que eu estou sabendo 25 a 27. Vamos lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Segredo, geralmente, mistério. Ok? Se você for na tradução, é mistério. Deus não tem segredo para ninguém. Senão ele não colocaria, não dava ali a revelação para Amós 3:7, dizendo assim que ele não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas. Nada. Não faz nada sem mostrar para alguém o que ele vai fazer. Então ele estaria contradizendo. Mas o copista aqui é mistério. Ok? Então se você pegar, não ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Endurecimento? Vai ligando. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é plenitude dos gentios? Houve um endurecimento de Israel, por quê? Lembra que Israel transgrediu a lei, lembra que recebeu carta de divórcio, né? Estudamos sobre o casamento, ele recebeu carta de divórcio. Judá também lá na frente, teve problema também da mesma forma, também. E aí o que acontece? Então, eles tiveram o coração endurecido, assim como o Faraó. Faraó no início, quem era duro, era o próprio Faraó. As primeiras pragas que foram derramadas no Egito, o coração do Faraó era duro por ele mesmo. Aí no final o que Deus fez? Eu já sei que ele não muda. Aí eles, para nós aqui no futuro, principalmente Romanos, aqui, quando a gente for estudar, isso chama-se vaso de ira. Deus usa os vasos de ira para estar dentro do propósito, dentro do plano, para ajudar para que o plano se cumpra. Veja que não é mover para a salvação individual, não confunda isso. Deus não escolhe para ser salvo e nem para mandar para o inferno. Individual não escolhe ninguém. Ele movimenta pessoas para o plano andar. Então veja, Faraó no primeiro momento ele era duro. Deus viu que ele não tinha conserto. Agora eu vou endurecer seu coração.
Pegou e endureceu o coração mais ainda para que ocorresse todo o processo e o nome do Senhor fosse glorificado ali na saída do povo. A mesma coisa aqui, Israel pecando e não querendo e bagunçando o pedaço. Aí Deus falou, os gentios têm que entrar na aliança. Então agora eu vou endurecer o coração deles mesmo, para que o gentio entre, até que a plenitude do gentio se cumpra. O tempo dos gentios, quem são os gentios? Nós. Quem não é judeu é gentio. Até mesmo os judeus de Israel, que foram pulverizados nas nações, os judeus hoje de Judá, que ficaram lá em Jerusalém, eles não aceitam esses judeus, porque eles entendem que eles são misturados, que eles não são puros. Então eles também os têm como gentios. Ok? Eles todos vão ter que entrar na aliança por Cristo, ok? Mas esses judeus, por isso que tem a briga com os samaritanos, Deus do início da Bíblia, porque eles são misturados. Então, lembra da guerra, lembra que pegava o povo, misturava e pulverizava? Então veja que essa plenitude é um tempo que nós temos para entrar na aliança. Mas vem cá, então quer dizer, enquanto tiver um gentio, acho que todo mundo que já ouviu esse dialeto, essa fala, mas enquanto tiver um para entrar na aliança, enquanto tiver um faltando, Deus não acaba, Deus não vem, não volta, enquanto tiver faltando um, não tem nada a ver. Deus na sua presciência, Ele já sabe todos que vão e todos que vão ficar, beleza? Só que a terra tem um tempo de trabalho, é esse ciclo que nós estamos estudando. Vai chegar o final dos tempos. Qual é a chance que todo mundo vai ter que está vivo no dia de hoje? É o que nós vamos ler lá na frente, Mateus 24. O último avivamento, a última chuva que vai cair. Assim como em Atos 2, 3.000 pessoas foram convertidas com a pregação de Pedro, inclusive explicando a profecia de Joel. Ali foi as premissas da igreja, 3.000 pessoas que foram convertidas naquele momento, e logo após 5.000 depois na frente. Assim o que vai acontecer em Mateus 24, nós também, na última chuva serôdia sobre a igreja, sobre os santos, nós também vamos profetizar, o mundo todo vai ver. Essa é a última chance do mundo. O mundo todo vai ver. Todo o mundo. Essa é a última chance, até a porta fechar. Igual nos dias de Noé. Noé pregou, construiu a arca, falou, ninguém deu ouvido, até um dia que, fechou a porta da arca. Quem fechou a porta da arca? Deus. Nem Noé não foi, porque Noé era tão bonzinho que se alguém batesse lá, abre aí Noé, a chuva está vindo, eu quero entrar. Noé ia abrir a porta. Mas não, Deus fechou por fora. Lacrou. Que não entra mais ninguém. Então vai ter um tempo desse jeito. Fechou a porta. As virgens, 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes, tinha azeite de reserva, acompanhou o noivo. As outras, me dá azeite. Não podemos te dar não, agora já era, acabou o tempo. Sai para comprar. Saiu para comprar, quando voltou, cadê o noivo? Pode ir embora, não vou abrir não, já era. Fechou a porta. Tem um tempo determinado para acabar. Tem um tempo determinado para isso. Então veja, até que a plenitude haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo? Cadê os santos? Cadê a igreja? É o capítulo da confusão. Aí uns entendem que essa parte é só para Israel. Mas nós já entendemos, quem é Israel? O que nós estamos falando desde o começo? Nós somos o Israel espiritual. Ele está falando aqui do enxerto. Esse capítulo está falando da oliveira brava, o zambuzeiro, que somos nós, gentios, enxertados na boa oliveira, que é Israel, se tornando uma única oliveira. Veja a figura. Os pães, 2 pães se unindo, formando um pão, Cristo. João 6:35. Pão da vida. Por isso que quando ceiamos, pedaço parte o pão, pedaço entra, introjeta, nós se tornamos um em Cristo e consequentemente um com o Pai. Lembra do casamento? O casamento, deixará o homem, pai e mãe, unir-se a mulher, se tornará uma só carne. O casamento com Cristo, deixará pai e mãe, unir-se-á com Cristo, se tornar um com Cristo e um com o Pai. Por isso, quando nós botamos o pão para dentro, estamos em comunhão com Cristo. Estamos vivendo em Cristo. Se tornamos pequenos Cristos. Então, passamos a fazer parte de Cristo.
A mesma coisa, aqui as oliveiras. Então quando ele está falando aqui, ó, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião, Sião, virá o libertador. Quem é o libertador? Jesus. Quer dizer que Jesus vai libertar só Israel? Capítulo da confusão? Não tem nada de confusão no capítulo. Quando entendemos as duas casas de Israel, a separação dos reinos, excelente para a gente estudar. Então, virá o libertador e desviará Jacó das impiedades. O Jacó, aqui ele falou, Israel na carne vai liberar ele das impiedades. Lembra quando eu falei para vocês? Aqui nesse caso, Jacó é o Jacó físico. Ele vai também ser liberto do pecado. Juntamente com quem? Com o Israel espiritual. Ó. Jogou Israel e Jacó. É o mesmo. Só que um é na carne e o outro é espiritual. Por isso que eu falei para vocês, quando eles falarem no mesmo verso, Jacó, José, Efraim, né? Vocês ficam atentos que ele está falando de espiritual para cima e para baixo, passado, presente e futuro. Ok? Então esse tempo que está ocorrendo nesse momento de hiato é o nosso tempo para entrar na aliança. Aí é onde entra quem quer, né? Aí você fala, mas aqui está falando que todo judeu vai ser salvo? Se você for lá em Zacarias 8, você vai ver que 10 nações vão pegar na orla de um judeu para ser salvo. Os gentios para ser salvo tem que pegar na orla de um judeu. Quem é o judeu que tem que pegar? Jesus, ele é judeu, ué. Então você quer ser salvo? Pegue na orla de um judeu. Jesus, não é correr atrás onde tem um judeu e pegar na orla do judeu, não. É Jesus que é o judeu lá. Mas é todos que vão ser salvos? Eles também? Não, se você for aqui em próprio Romanos, ó. Romanos 9, 23 a 27, 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Até eles também só podem entrar na aliança glorificada, ou Israel espiritual, através de Cristo. Quem ficar fiel até a morte, são os remanescentes. Entendeu? Até, você lembra da promessa feita para Abraão, Isaac e Jacó? Que seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, como o pó da terra. Então, não adianta, mesmo que seja como a areia do mar, mas não interessa, só os remanescentes vão ser salvos. Por quê? Aqueles que decidem, eu aceito Cristo. O próprio judeu, hoje, se ele não aceitar Cristo, ele não vai ser glorificado, ele não vai ser salvo. Tem sim, para a gente estudar depois de um outro momento, quando nós formos falar das nações que vão ficar, que vai ficar uma porção de Israel físico para poder fazer o trabalho do templo, mas isso só em outro momento, senão vou confundir vocês agora, ok? Então o judeu, para se tornar glorificado como nós, só em Cristo Jesus. Beleza? Então esse é um tempo. Aí Efésios também, nós lemos muito ele um tempo passado aí, Efésios 1, também está mostrando esse tempo. São vários locais, mas vamos ficar só nesses dois mesmo. Efésios 1. Aqui. Não posso resumir que eu perca o fio da meada do capítulo. Descobrindo-nos o mistério. Olha o mistério, é o mesmo mistério que ele está falando lá. Que mistério? Se você voltar lá, se você adiantar, na verdade, aqui em Efésios capítulo 2, ele vai mostrar que mistério é esse. É de unir gentios e judeus juntos em um corpo. Tanto é que ele já dá a dica aqui, ó. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, juntar em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, por causa da queda de Satanás, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feita herança, ele quem? Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito, nós em Cristo somos predestinados, lembra daquela aula? Predestinado, que é eleito? Todos são eleitos, todos têm o direito, mas quem vai entrar são os predestinados em Cristo, aqueles que aceitam Cristo. Então os predestinados, né? Vamos ler aqui de novo aqui. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ó o intervalo. Na plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Aí digo que, eu voltei porque eu esqueci de frisar essa parte da plenitude dos tempos. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Como eu falei, Deus ele faz de tudo para o plano andar. O plano vai ser
a vírgula por vírgula do jeito que Ele quer. Mas Ele não obriga ninguém a ser salvo. Você vai ser salvo, eu quero que você seja salvo, mesmo que você não queira. Não, Deus não mexe com o livre-arbítrio. Ele movimenta situações para você enxergar Ele, até um dia que Ele vira as costas. Então, você tem dúvida? Nós já lemos esse texto aqui de Isaías 46. Isaías 46. Bora, Isaías, sumiu por quê? Isaías 46. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai das coisas passadas, lembro muito esse verso aqui. Desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade coisas que ainda não aconteceram, ou seja, não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade, não interessa. Lembra que eu ainda brinquei e falei assim, é com você ou sem você? É comigo ou sem mim? Ele vai cumprir o plano. Então, data e hora marcada por Ele, já está estabelecido. É nós aqui que não sabemos. Mas por Ele já está certo. Vamos supor, vamos parafrasear e brincar, ok? Brincar, ó, para ninguém usar a palavra na boca errada. Vamos brincar, vamos parafrasear. Eu estou aqui como Deus e falo, eita, está chegando a hora. Vai ser lá tal de 25 de setembro de 2027. Está chegando. Quer dizer, ele já sabe, na mente dele já está programado, tudo certinho a vinda dele. Todo o estabelecimento do reino. Você está entendendo? Então, a situação das peças que são movimentadas para estar dentro ou não do propósito, ele vai... Por exemplo, lembra quando eu falei na aula passada do derramar do Espírito Santo? Que quando você se coloca na brecha para trabalhar, Deus olha para você diferente. Opa! Aí você está pedindo, você está orando, você está pedindo, Deus vai te olhando. Ele vai derramar, Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dar revelação, Ele vai te dar até um dom espiritual, porque Ele está vendo que você quer estar dentro do propósito dEle. Agora aquele que não quer nada, ele vai deixando ali, vai deixando aqui, vai deixando... Ah, mas ele aceitou, ele ainda ora. Beleza. Se ele tomar cuidado e for em vigilância, beleza, ele vai estar dentro do reino. Depende de como ele vai estar no dia que ele morrer. Ah, eu estou levando uma vida mais ou menos diante de Deus. Deus não aceita mais ou menos, toma cuidado. Deus, Ele olha o coração, Ele quer a completude. Ele não quer a metade. Por isso que Ele fala que o morno Ele vomita, né? Quando Ele fala que o morno, né? Eu até brinco, eu falo que o morno é as pessoas que estão em cima do muro, né? Aí Satanás está do lado de cá, aí ele olha para todo mundo que está em cima do muro, ele nem liga. Ele vira as costas e fica mexendo com os outros. Porque aqueles que estão em cima do muro, dependendo da tempestade do vento que vier, vai cair tudinho. Vai cair tudo para o lado dele. Aí ele nem liga, ele deixa. Entendeu? Então vamos lá. Eita, o negócio hoje aqui está esquisito. Vamos parar aqui. Então esse tempo, essa plenitude é um intervalo, é o hiato, ok? Vamos lá. E esse hiato, ele vai ser cumprido com essa chuva que vai cair. Nesse tempo, nos últimos dias. Ele está entrando, o pessoal está entrando. Quando chegar a última semana, acabou. A derramada da chuva, quem entrou, entrou. Quem não entrou, já era. Se a primeira chuva for o revestimento de poder que a igreja estava aguardando para exercer seu ministério, e a segunda para que serve? Além de ser testemunha. Acabei parafraseando tudo aqui, acabei falando praticamente esse slide todo. Então, o que acontece? A primeira chuva você ia ser testemunha, tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Né? Atos 1:8. E se você for a grande comissão, o porquê que você tem que almejar a segunda chuva? Por quê? Hoje você está cumprindo a primeira, que inclusive, por você estar cumprindo a primeira, você já tem que obedecer essa grande comissão. Lembra quando eu li que o id é uma obrigatoriedade, é um imperativo? Ok, eu só vou ler só Marcos 16, que os dois estão falando a mesma coisa. Marcos 16, para vocês lembrarem. Que é uma ordem que Deus nos dá. Marcos 16. E disse-lhe, ide, quem está falando? Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Porque quando eu não creio, eu não abri meu coração, eu não tenho brecha para o Espírito Santo entrar e habitar em mim. Então quando eu não creio, eu não deixo o Espírito Santo trabalhar. É o famoso pecado
que para a morte esse pecado aí contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque enquanto você estiver duro, não aceitando entrar, você já está condenado. Quando eu falo, eu não quero Deus, não aceito o seu Deus, então você bloqueou o Espírito Santo. Você já pecou e não tem perdão, a não ser que você volte atrás. Senhor, eu me arrependo, eu menti, eu errei, eu estava sendo usado pelo diabo, eu me arrependo. Aí sim, até o último instante do seu sopro de vida, você ainda pode voltar atrás. Mas será que nós vamos ter essa chance? É isso que a gente tem que pensar. Quantas pessoas morrem rapidamente, de uma vez, pá, caiu pronto, não teve jeito de ninguém falar nada, nem perguntar nada. Outros, Deus dá uma chance para ele, a última, suspira, morrendo num canto, no outro, alguém chega e aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, e naquele momento, ele teve a última chance. Muitos aceitam, mas quantos têm a chance? Todos? Não. Tem gente que morre de uma vez, de uma lapada. Mas ele nunca teve chance? Teve, a vida todinha dele. Todinho ele tem chance. Todos os dias nós temos. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Novas línguas nós vamos tratar quando for falar dos dons de línguas, ok? Inclusive nós vamos usar esse verso aqui. Porque muitos usam novas línguas também para fazer um rebuliço aí. Vamos lá. Pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja que essa grande comissão que você agora é obrigado a fazer, Deus não manda você fazer nada que você não dê conta. Jesus só começou a trabalhar o ministério dele quando ele recebeu o poder do Espírito Santo sobre ele. Quando ele foi batizado no Jordão por João Batista. Emergiu quando ele levantou ali, desceu uma pomba, né, simbolizando o Espírito Santo sobre ele. E o pai falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O povo se assustou. Alguns devem ter escutado como voz de trovão e outros, né, algo tremendo e se assustaram. Então, Deus ali testificou ali naquele momento que Jesus estava iniciando o seu ministério, então o Espírito Santo foi sobre ele, cumprindo Isaías 11, verso 2. 7 Espíritos de Deus sobre ele. Então a igreja da mesma forma. A igreja só iniciou o ministério dela, Jesus falou assim, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Porque eles não estavam aptos ainda a exercer o ministério. Porque eles não tinham, eles tinham sopro. Se você for um pouquinho antes, em Lucas, fala sobre isso. Não recordo o verso agora. Não recordo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo, vocês estão selados. Vocês são discípulos. Mas aguardem em Jerusalém, até que do alto venha o poder. Por que Jesus deixou 10 dias de intervalo? Para o povo orar e clamar o nome do Senhor e se tornarem unânimes em um mesmo parecer para receber do alto o revestimento. Ficaram com medo, se esconderam no cenáculo, mas ficaram em oração, clamando, clamando, e eles se tornaram unânimes. Então veja, Jesus saiu, ele subiu aos céus com 40 dias que ele estava aqui na terra, para fazer ligação a vários outros 40 dias que nós vamos falar sobre isso. E ele esperou 10 dias para também ligar os 10 dias de intervalo. E também encaixou 50 dias para também ligar com o jubileu, que nós vamos estudar na aula que vem. Você veja que tudo é detalhado, não falta nada. Então veja que tudo é interessante. Então os discípulos receberam o poder para quê? Para quê? Os sinais seguirão. Aí a partir desse momento os sinais começaram a seguir os discípulos. Eles começaram a expulsar demônios, falar em novas línguas, pegaram serpente, beberam, tudo isso começou a acontecer, porque isso aqui só acontece quando você é revestido com poder. O revestimento é de cima para baixo. Lembra que eu falei que o fruto é de dentro para fora, que é do cristão? Fruto do Espírito é dentro para fora. O revestimento vem de cima, é a capa. Pense como se fosse uma capa de poder, mas não vira super-herói não, ok? Tem crente que pensa que é super-herói, só falta voar. Não pode, tem que tomar cuidado. Senão vai cair rapidinho, né? Então vamos lá. Estamos nas últimas gerações. Então, onde irá se cumprir o grande avivamento? Ou seja, onde irá se cumprir essa chuva? Eu já dei a dica lá atrás, que é na última semana de Daniel. Eu já dei a dica lá atrás, também, que é naquele intervalo das festas. Que é nos 10 dias de sofrimento, que o povo ali... deixa essa parte que eu vou falar no próximo slide. Mas ele também está relacionando com esses 10 dias. Ó, Mateus 24, ele merece ser lido o capítulo todo, né? Mas não dá. Mas uma hora nós vamos tratar só desse capítulo, ok?
Quando a gente tiver mais... quando a gente fizer essa base aqui, aí a gente vai tratar sobre isso aí. Nós vamos pegar as porções para somar. Sem essa base a gente não consegue andar não. Mateus 24. Mateus 24. Aí aquele processo, né, Jesus falando para o pessoal também, que perguntou quais seriam os sinais dos últimos dias, ele começa a falar, né? Aí eu quero mostrar aqui assim. Só quero ler do 12 até o 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que ele está falando aquele que persevera até o fim? Porque o que ele está falando neste momento, ele está falando desse ato de tempo que irá acontecer. Ele está falando do momento da tribulação. Aí como é que você vai saber disso? Aí ele ainda fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Aí nesse ato, nessa última semana, é que o evangelho vai ser pregado. Por quê? Porque as testemunhas, você, eu, nós, gentios e judeus juntos, claro que não são todos, lógico, são alguns que vão receber a unção do Espírito Santo e vão sair na rua profetizando as pragas, assim como no Egito. No Egito eram 2 testemunhas, Moisés e Arão. Hoje nós, gentios e judeus, saindo e vai cair uma estrela do céu, vermelha, o nome dela chama Absinto, vai cair amanhã, todo mundo vai ver, vai cair no mar, vai virar o sangue, a água do mar vai tornar em sangue. Aí uns vai falar, quê? Estão tudo doido. Aí vem o Absinto lá e pá, a água do mar torna em sangue. Aí a igreja vai ser a perturbadora. Lembra que Elias era chamado perturbador de Israel? Nós vamos ser o perturbador da terra. Por isso que eles não podem matar a gente no primeiro momento, nos primeiros 3 anos e meio, porque senão eles matavam logo de cara. Eles não vão poder matar. Você vai falar, amanhã vai cair algo do céu, até essa parte da vegetação vai morrer. Aí pá! Aí o que acontece? As pessoas, meu Deus, é verdade mesmo, existe isso, eu me converto, Senhor, como é que eu faço para me converter? Eu acredito nesse Deus. O que aconteceu lá no Pentecostes? Pedro, o que nós temos que fazer? Pedro, arrependei-vos, e faz isso e faz aquilo. Então as pessoas que vão ver as pragas, os sinais acontecendo, muitos vão correr e se lançar no chão. Eu me arrependo, eu acredito nesse Deus, eu quero servir Ele. Por isso que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Mas tem muitos que não vão querer. Aí nós vamos, quando a gente entrar no Apocalipse, principalmente 17 ali, aí nós vamos ver alguns que não vão acreditar e vão continuar zombando. Por isso que vão matar a igreja. Vão falar assim, quando o anticristo recebeu o poder de Satanás, que ele mandar matar a igreja, meu amigo, vamos matar com gosto de gás. Aí eles vão falar, vamos matar quem está perturbando a terra. Aí somos nós que vamos perturbar a terra, com as profecias. Então ele dá o sinal aqui, que é a tribulação, ó. Quando vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, né, que está no lugar santo, quem lê entenda. Quem? O anticristo vai querer sentar, querer ser Deus no templo. Então essa assolação aqui, essa abominação da desolação é o anticristo, é o chifre pequeno de Daniel 7, Daniel 8. Não é hora da gente estudar, quando a gente for estudar a estátua, nós vamos falar sobre essa aqui. Só quero que você entenda que este momento de Mateus 24, ele tem uma dupla revelação, um duplo cumprimento. Por isso que também é um capítulo que traz uma certa confusão para algumas pessoas. Então vamos lá, vamos devagar. Mateus, ele revela para nós a destruição do templo, por isso que tinha que ler o capítulo todo. Ele revela para nós a destruição do templo no ano 70, quando ali o general Tito, com muitos povos ali, que ele pagou para isso, se juntaram para destruir Jerusalém, e destruíram, não ficou pedra sobre pedra, o povo cavava as paredes para tirar ouro, porque o templo era revestido com ouro em vários locais, então eles duvidavam, pensavam que dentro da parede tinha ouro também, então eles quebraram tudo, pedra sobre pedra, não ficou nada, para tirar o ouro. Então destruíram tudo. Então se cumpriu em partes, a mesma coisa de Joel, se cumpriu em partes no ano 70, ou seja, ali aconteceu uma grande tribulação para Jerusalém. Jerusalém foi cercada, destruída, as mulheres grávidas foram fendidas, os filhos foram tirados de dentro, mortos. Assim vai acontecer de novo. Aconteceu isso 3 ou 4 vezes ao longo da história, porque é cíclico. Você pensa que nós vamos ficar de fora? Isso vai acontecer de novo.
Então veja, aí então esse acontecimento eu sei que ele é passado e futuro, porque ele me dá uma dica para o futuro, assim como ele fez em Joel. Quando você vai aqui, ó, ele já começou a falar do anticristo que vai sentar. Mas teve uma época que o anticristo sentou lá no templo de Jerusalém, mas não foi no ano 70, foi lá na época de Antíoco Epifânio, foi uma tipologia do anticristo. Já não foi no ano 70, e o templo não foi destruído. Ele sentou no templo, matou um porco dentro do templo, subjugou o povo judeu. Foi na época que eu falei que depois Deus ficou em silêncio 400 anos, que aí só o povo não morreu todo, porque Judas Macabeus deu uma revolução e tomou o poder de Antíoco Epifânio e passou para os judeus novamente. Deus usou então ali Judas Macabeus para fazer isso, um povo estranho para subjugar Antíoco Epifânio, para entregar de novo Jerusalém para os judeus, senão eles tinham sido destruídos. Então não bate de forma nenhuma com aquele tempo, bate com o ano 70, mas para os nossos tempos, porque o anticristo não sentou lá. Aí beleza, aí você vem aqui, ó, porque haverá então grande aflição. Aí lembra que eu falei que a palavra que nos ajuda é tribulação, veja, porque neste tempo haverá grande tribulação, ó, grande tribulação, tá vendo? Nessa versão aqui, ó. Então veja, porque haverá então grande aflição como nunca houve. Peraí, se foi no ano 70, presta atenção nessa fala. Eles falam que é no ano 70, então presta atenção. Não, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então quer dizer, se foi no ano 70, então essa tribulação nossa vai ser fichinha. Porque não vai ser comparada a essa daí foi, em vista do que é hoje, foi até fraca. Então quer dizer, como assim? Essa tribulação que ele está falando é a nossa, que nunca vai haver mais, até porque cessou. Vai ser o fechamento. Nunca houve e nunca haverá, porque é o fim. Essa tribulação que ele está falando é dos últimos tempos. E aí qual é o outro sinal que ele me dá? O sol se escurecer. Aqui. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra visivelmente, risca o céu no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus voltou no ano 70? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Opa, o sol se escurecerá? Ligaram com Joel? A segunda chuva que vai cair? Em Joel ele profetizou da segunda chuva. Quando é que ela vai cair? No final da tribulação, quando o sol se escurecer. Jesus está aqui mostrando para os judeus e para o povo ali que dia será, como será o fim dos tempos. E ele está falando que a vinda dele vai ser justamente no final da tribulação e justamente quando o sol se escurecer. Como que é antes da tribulação? Como que isso já aconteceu no ano 70? Impossível. Quando nós formos estudar a estátua e tudo, nós vamos ver. Eu estou relacionando nesse estudo para que frise que a chuva que foi profetizada em Joel, que está relacionada com a última chuva da última semana, Jesus, o próprio Jesus está relacionando ela com a tribulação. Ficou bem entendido? Por isso que falta essa chuva. E essa chuva faz o quê? Nós lemos agora no início desse capítulo. Para que o evangelho seja pregado a toda criatura em todo mundo. Todo mundo, porque nós vamos ver pragas, fome, peste, fogo caindo do céu, guerras, tudo de ruim acontecendo e a igreja aqui. Por isso que a igreja não vai sair antes, como muitos pensam. Porque se sair antes, quem vai pregar o evangelho? Eles alegam que o Espírito Santo vai ser retirado na tribulação junto com a igreja. E nós vamos fazer o quê? Vamos supor que eu vou ficar. Eu vou fazer o quê aqui sem Deus, sem Jesus, sem Espírito Santo? Eu vou vencer o Satanás como? No tapa? Na faca? Na bala? Como assim, gente? Se com o Espírito Santo a gente luta, imagine sem Espírito Santo. Isso aqui é um papo mais legal quando a gente for tratado justamente dessa semana, ok? Eu tive que falar porque eu quero relacionar com a última chuva, e não tem como você não pincelar. Eu não consigo. Eu falei para a Rutilene, eu não consigo ficar calado. Eu não consigo. Aí ele fala, aí está a necessidade de se colocar na brecha para ser usado dentro desse propósito. Que necessidade? Não tenho nada a ver com isso, eu não quero ser usado, eu prefiro morrer antes. Cuidado, já falei que não peça para morrer. Você quando pede para morrer, você é descrente, você não é crente.
Não peça para morrer. Ok? Ezequiel... Hã? É pecado. Você está pecando. Você está pecando porque quando você faz isso, você perdeu a esperança, você perdeu a fé, você desacreditou em Deus, que tem um propósito e um plano estabelecido para você nessa terra. Quem tira e dá a vida, quem dá a vida e tira é Ele. Então, por exemplo, se Ele quer que você vai viver até o ano 2025, acabou, é 2025, você quer ir antes por quê? Você não confia nele, você não acredita, você perdeu a fé, você perdeu a esperança. Eu posso repetir isso para a pessoa? Hã? Posso falar isso para a pessoa? Pode, não tem fé, perdeu a esperança. Por quê? Ela quer morrer por quê primeiro? Aí você tem que saber. Por que ela quer morrer? O que está acontecendo com ela? O que levou ela a querer morrer? Isso pode ser uma depressão? Por quê? Qual foi o gatilho? O que aconteceu? Aí você tem que saber primeiro o que aconteceu, para poder então falar. Por que ela perdeu a fé? Foi por mimimi? Foi por uma briga? Foi porque teve um problema? Por exemplo, vamos supor que ela é um crente que estava na igreja, teve um problema, abandonou a igreja, e aí resolveu: quero saber de Deus, não quero saber de crente, não quero saber de nada. Quem vier falar de Deus para mim, eu vou meter um tapa na cara. Tem gente assim. O que aconteceu para ela estar dessa forma? Primeiro isso. Aí depois você tem que tentar trabalhar com ela. Eu falei dessa forma porque nós estamos num grupo de estudo, ok? Então para falar com ela você tem que ir com calma. Porque quando a pessoa chega nesse ponto, ela pode estar planejando atentar contra a própria vida. Porque quando ela desiste de viver, ela não está só esperando de morrer de qualquer jeito, ela está planejando talvez se matar. Então tem que tomar um cuidado para tratar isso, né? Antes de falar qualquer coisa, então. Já é um caso, já que você veio com essas informações, então a gente já muda o foco. Porque nós estamos estudando, eu estou falando que se você fizer isso, aqui é um grupo de estudo, se você fizer isso, você está tentando, você está perdendo a fé completamente, você não acredita em Deus, você perdeu a esperança. Beleza? Então você está pecando. Então Ezequiel 33, 2:9. Presta atenção: eu não tenho culpa, eu não preciso fazer nada, eu não preciso cumprir o ID, não sei, eu não dou conta. Olha o que diz Ezequiel. Ezequiel 33. Lembra de Moisés, quando ele falou assim: eu não dou conta de falar, minha língua é pesada. Deus ainda pagou um sapo para ele ali, falou e tal, mas vamos mandar seu irmão. Mas Deus mandou o irmão porque ele queria as duas testemunhas também, né? Para dar o esquema da profecia também, né? Mas ele deu uma chamada nele, né? Primeiro. Vamos lá, 33a. Vamos ver, eu resumi também. 2-9, esse é outro capítulo também. Bom, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, a profecia: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, ó, Deus está fazendo vir a espada sobre a terra. Por quê? E o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia. Lá antigamente era assim, quem vê esses filmes aí, tem uns castelos, tem a cidade, tem as muralhas. Então ele mandou a espada para aquela cidade, ela tem uma muralha lá, e aí os homens constituíram um como atalaia. Para quê? Para ficar vigiando. Lá vem, aí tanã, chama todo mundo. A atalaia tocou a corneta, a trombeta, avisando que vem. Então ele está falando isso: quando eu enviar a espada e você constituir um para vigiar, é isso que ele está falando, presta atenção. Fica um pouco difícil de entender, mas se explicar assim você compreende. Aí ele fala, presta atenção nessa palavra, atalaia. Quem é atalaia? E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo: acorda, vem os inimigos. Se alguém que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, esse atalaia está doido, vamos continuar dormindo. Não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça, será culpado. Ele ouviu o som da trombeta, o cara que não deu por avisado, nem ligou, e ele morreu, o sangue é dele mesmo, porque ele escutou a trombeta e não quis nem saber. Então azar dele, quem morreu, o sangue é ele que vai pagar o preço sozinho. Mas ele ouviu o som da trombeta, uma outra, né? Ele está dando um outro exemplo. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, né? O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida, porque ele vai levantar, vai se arrumar e vai se preparar. Esse que escutou o atalaia, ele se pôs em prontidão, então ele salvou a vida dele.
Mas, quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta, vou deixar matar todo mundo, então o atalaia dormiu. Aí vem o inimigo, ó. É igual aquele soldadinho do exército, né? Fala isso não, que me lembrei um bocado de coisa aqui. Vamos lá. Então ele... Sei nem onde eu estava, fui brincar, tá vendo? Vai brincar, mas quando a atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. Veja, eu falei da figurinha da cidade, vocês estão com a mente só na cidade e no soldado, mas aqui Ezequiel está profetizando o pecado. Quando eu ver meu irmão, eu sou o atalaia. Melhor falar assim, senão vocês vão ficar com a mente só no soldadinho e na cidade. Ezequiel, essa profecia é assim, ó. Quando eu olhar para Mara e vejo que a Mara está cometendo pecado, e eu ter a certeza que ela está cometendo pecado, e eu virar as costas, não tocar a trombeta, se a Mara morrer, o sangue dela será sobre mim. De alguma forma no juízo, eu vou pagar pela vida dela. Deus falou ao altar e vai lá e fala para Mara, não sair de casa hoje, de forma nenhuma. Mas o que é, Senhor? O que está acontecendo? Não sai de casa. Não vou falar não. Aí ela sai, o carro se acidenta e morre. Deus mandou avisar para ela não sair. Vou pagar, não sei que tanto, mas vou pagar. Se isso vai custar a minha salvação, não sei, mas eu vou responder por ela. É isso que ele está falando. Mas se eu chegar na Mara, Deus mandou dizer para você, não sai de casa hoje, Mara. Deus mandou dizer para vocês, a Mara não acreditou, não deu ouvidos à trombeta que eu toquei. O que acontece? Ela vai, mas eu tenho um trabalho, tenho que resolver um problema de banco, se eu não fizer isso eu vou perder R$1.000 hoje. Olha o inimigo usando, R$1.000 eu vou perder hoje, eu tenho que ir. Ela foi e morreu, a culpa é dela. Deus avisou para ela, ela usou para avisar. É isso que ele está dizendo aqui, ok? Exatamente, então, quando eu falo isso, aí envolve a salvação dela que morreu em pecado, ou de mim que não avisei. Então acaba que eu não me deixei ser usado, me coloquei na brecha. Quando Deus falou comigo, eu não cumpri aquilo que Ele mandou fazer. Né? Sim. O atalaia aqui somos nós, né? Todos nós somos atalaia. Quando nos colocamos na brecha, o objetivo de eu colocar esse verso é justamente isso. Quando você se coloca na brecha, você se torna um atalaia. Por quê? Aí nós vamos na figurinha daqui a pouco. O que acontece quando a gente sai da primeira chuva e está caminhando? Hoje nós estamos tocando trombeta. Qual é a trombeta que nós estamos tocando? O Evangelho. Então hoje nós somos sacerdotes. Lembra de 1 de Pedro 2,9? Que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo comprado, povo adquirido. Acredita nesse texto ou eu vou lá? Esse está dizendo lá, 1 de Pedro 2,9. Primeira de Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado. Nós somos comprados por quem? Por Cristo. E quando nós somos comprados, aceitamos, nos tornamos sacerdotes. Para quê? Para tocar a trombeta. Que trombeta? O Evangelho. Nós tocamos a trombeta hoje. Então nós trombeteamos hoje, anunciamos o Evangelho e as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus. Ok? Então quando você volta na atalaia lá, então deu para você entender mais ou menos, não vou ler mais não, só esse aqui, A ti, pois, filho do homem, te constituir para o atalaia. Então quando ele fala que constituiu Ezequiel como atalaia, ele está te constituindo hoje como atalaia. Você como atalaia, eu como atalaia, nós como atalaia. Por isso que nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, por isso que é ide. Porque se eu não toco a trombeta, eu estou devedor. Tem que tomar cuidado, beleza? Então quando ele diz, te constituir para o atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, Deus está falando, e lhes anunciarás da minha parte. Ok? Vamos lá. Nem olhei a hora aqui.
Aí 1 Coríntios 14, 8. Vamos correr aqui. Não tem, os slides estão até pequenos. 14, 8. 1 Coríntios 14, 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha, eu até citei no grupo esse texto hoje de manhã. Eu estava pensando, esse texto veio na mente, aí eu estava escrevendo a mensagem, e acabou que eu inseri ele aqui hoje. Se você vê, o que é sonho incerto? Paulo está tratando aqui justamente do dom de línguas. Se eu falo uma língua que ninguém entende, é um sonho incerto. Então, se eu sou um atalaia e toco a trombeta incerta, um sonido que ninguém entende, o que vai acontecer? A pessoa não vai entender. Por exemplo, eu tenho um evangelho para ser pregado, para ser ensinado, para ser ministrado. Como que eu vou saber que é o evangelho certo e o evangelho errado? Regra de fé e prática do cristão é o quê? A Bíblia. Então, para mim entender quando o evangelho está sendo pregado errado ou erroneamente, eu tenho que olhar para a palavra. Eu posso julgar pela reta justiça de Deus. Eu posso julgar qualquer um. Tem gente que fala, você não pode julgar ninguém, porque... Peraí, tem dois problemas. Eu não posso julgar ninguém que não seja relacionado à palavra. Eu olho para o Lucas, por exemplo, e olho para ele, pô, esse cara faz nada certo, ou tudo que ele faz é errado, e olho a casca dele, analiso ele, e julgo ele por outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Mas... como é que a gente faz para saber se está sendo pregada a verdade quando a gente está num local e uma pessoa fala em línguas, mas não se levanta a internet para interpretar aquela coisa? A gente pode aceitar como alguma coisa assim que Deus falou para o nosso espírito, sem a gente entender, assim, mentalmente, ou não tem como? Não, primeiro é justamente esse capítulo aqui. Lembra que eu te falei que é o 12, aí tem o capítulo do amor que é o 13, e o 14 ele dá o cacete de novo? É justamente nesse capítulo aqui, olha, justamente ele está tratando isso. Eu peguei logo esse verso aqui, ó. Presta atenção. Olha como língua e não como trombeta nesse momento. Porque se a boca falar algo incerto que eu não entenda, quem preparará para a batalha? Eu chego para você, Gabriel, aí você, o que ele falou para mim? Aí ele vai falar, o que ele falou para mim? Como você vai saber o que é para você fazer? A trombeta é o evangelho. Quando nós trombeteamos o evangelho, nós estamos levando a palavra, o que é bíblico, Bíblia. Por isso eu posso julgar, Mateus 7, pela reta justiça de Deus, olhando pela palavra. Se um profeta trazer a mensagem para mim, eu posso julgar a profecia, o profeta pela profecia errada. Se ele trouxer uma profecia que vai de encontro à palavra, óbvio, não dá para receber não. Essa profecia é falsa. Você está me julgando? Estou. Porque se eu tenho como provar para ele, você quer me ouvir como você está errado? Essa profecia é do diabo. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. E aí quando alguém chegar para você e trazer uma mensagem inteligível, a qual você não consegue, como é que você vai dizer amém? Quando você fala amém, você confirmou, eu recebo. Quando você fala amém, aí está lá, aí você amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, está recebendo tudo aquilo que está sendo lançado para você. E o que ele está dizendo? Então, você não diga amém, assim como eu faço, tá, Dudu, estou aqui, não vou dizer amém, não sei o que ele está falando. Você está falando assim, vai todo mundo para o inferno, igreja velha, e não sei o que lá, está todo mundo ferrado, e aí você, amém, glória a Deus. Ué, você conhece aquela língua? Então Paulo está tratando essa questão. Existe uma língua, uma glossolalia? Ela existe, mas nós vamos entender ela depois. E aí existe ela com espírito de oração, quando ela não tem interpretação. Por isso que Deus não é Deus de confusão. Quando você está em espírito, se você começar a querer falar uma língua diferente, você automaticamente, quando eu falei aquele dia, quando você automaticamente começar, o que vai acontecer? O intérprete vai se levantar automaticamente. Por quê? Porque é o mesmo espírito. Quando levantar a pessoa para profetizar aqui, o outro já está lá.
Começou. Por quê? Porque é de Deus. Mas a gente ainda tem que mesmo assim tomar cuidado, porque eu já vi uma coisa acontecendo, que foi assim, a pessoa levantou, aí falou, aí depois o outro pegou e levantou, atrasado. Para mim já não é. Levantou atrasado, já tinha coisa errada. Ele começou a inventar que aquele estava falando tal coisa. Aí ele começou a inventar umas palavras lá e ele começou aqui. Igreja, Deus está te falando hoje. Nada a ver com a... Você viu que não tinha nada a ver porque não era de Deus. Você pode julgar? Paulo nos ajuda a entender o que está acontecendo na igreja de Corinto. É justamente o que está acontecendo hoje em várias igrejas. Aí essa questão tua, você não pode dizer amém nem aceitar se você não entende. Então a trombeta que ele está falando aqui é justamente a fala. Só que aqui a profecia ela jogou para os dois lados. Porque nós hoje, Paulo conhece as festas, então ele sabe que nós trombeteamos. Que nós tocamos trombeta, falando do evangelho. Então se você leva um evangelho incerto, um evangelho errado, mas como é que eu vou estar preparado para a batalha? Por exemplo, qual é o evangelho errado hoje? Eu sei que talvez eu tenha que cortar isso desse vídeo. O que é o evangelho errado hoje? Que você vai sair no início da tribulação e vai banquetear com Deus, encher a cara numa mesa, nas boldas do cordeiro, enquanto a metade do corpo está morrendo aqui embaixo. O pau está comendo aqui embaixo. Isso para mim é um evangelho errôneo. Isso para mim é uma trombeta com sonido incerto. Porque ele está dizendo para você o seguinte: não se prepare, Gabriel. Não se prepare, você não precisa. Eu já cansei de ver na internet. Gente, eu não gosto muito de falar do Apocalipse, eu nem estudo muito o Apocalipse, porque nós não vamos ficar aqui. O que eu tenho a ver com o Apocalipse? Quando começar o anticristo, eu nem vou ver o anticristo. Porque a pregação é essa: quando o anticristo aparecer, a igreja virou vapor e foi para o céu. E aí? Quem vai ficar sem Espírito Santo, sem nada aqui? Aí quer dizer, Jesus está lá na mesa. Todo mundo fazendo festa, comendo e bebendo, e nós morrendo aqui embaixo, todo mundo morrendo, o pau comendo, os filhos sofrendo e eles na festa. Aí depois acabou ali, chegou no final da tribulação, abre o céu. Será que eu consigo pegar alguém? Sobrou alguém aí embaixo para me pegar? Gente, eu estou com essa brincadeirizinha, ironizando desse jeito, porque não dá. Esse toque de trombeta é incerto, porque ele não prepara para batalha. Olha aqui, como vai preparar para a batalha se o toque é errado? Lembra, eu ri aquela hora do exército, porque eu servi o exército lá no BGP, e quando a gente se formou soldadinho, né, que passa aqueles meses de recruta velho, você soldado, morava em Taguatinga, a gente andava muito junto, a gente sempre se encontrava, e ele tocava corneta, porque ele conhecia música, né? Então o exército, o macete é esse: o cara chega lá e quem toca o instrumento? Aí tem gente que quer sair do rala, eu. Quem toca isso? Eu. Aí depois ele vai dar a missão. Aí pergunta: quem quer tocar a corneta? Aí ninguém quer. Quem quer tocar a corneta? Ninguém quer. É você. Você não conhece música? Então vem cá, agora vai treinar. Aí o cara fica um tempão, ó. Aí ele se deu mal, chega, rachou a boca assim, para tocar. Aí o que aconteceu um dia? Ele tinha acho que tomado uma lá, e nós fomos tirar uma guarda de dia de final de semana no BGP, na porta do quartel. E a gente, o que aconteceu quando a gente estava lá? Chegou um general lá. E aí é o seguinte: o corneteiro tem que estar atento, porque de acordo com a patente ele toca a corneta. E ele estava acostumado a tocar para o coronel, não sei o quê, e o general vai lá e no sábado. Aí nós lá na guarda lá, né, estamos lá. Eu estava nessa hora lá, e todo mundo conversando. Aí pá, o carrão lá. Aí desceu um cara cheio de estrelas, assim, parecia uma constelação. Aí todo mundo levantou correndo e o corneteiro ficou, não sabia o que fazer. Aí o corneteiro, né, para avisar no quartel que o general chegou, senão ele está lascado. Aí ele... Aí o general fez só assim. Olhou para a cara dele, regalou os olhos desse tamanho assim, ó. Aí ele tremia. Aí ele tentou tocar, começou a tocar a música do coronel e não do general. Aí o general fez só assim. Aí esperou mais um pouquinho, ele tentou de novo, parou, respirou, tremia. Aí tocou, tal, aí o general entrou, prende a guarda inteira, até nós fomos presos por causa dele. Porque a gente começou a rir, aí foi preso todo mundo.
Aí ele ficou 10 dias e nós ficamos 5. Quer dizer, aí ele ficou, sabe como? 3 horas de manhã, 3 horas de tarde tocando corneta. Saía sangue assim, ó. O beijo dele não, ficou até com defeito. Para aprender? Para aprender. Aí ele ficou preso. Aí pensa que era preso lá dentro. Não, o preso dele era o seguinte: ele ficava lá fora, lá num canto. Então, ele tocou um sonido incerto. O general olhou para ele: o quê? Eu não entendi. Não é a minha música, não é o meu sinal de entrada. Então, a mesma coisa. Se você não for chamado para a batalha, você não entendeu o sonido, você não vai fazer. Não tem como você ir. Né? Quando você vai também fazer a ordem unida também, a gente até decora, né? O toque da corneta é: traz sua irmã para mim. Por que é essa fala? Porque é assim, porque o FAO eles mandam chamar de mulher, né? Essa é sua mulher agora. Abraça ela porque é tua. Se você perder ou quebrar, você está no salvo. Então você ficava, né? Aí quando o macete era esse, um chamava de irmã, então ele fala: traz sua irmã para mim. Pam! Aí você pam, e fazia apresentar a arma. Aí ombro, arma, tan. Aí pá, você jogava no... Você vê que eu não esqueci, se eu fizer aqui dá para fazer bem feito. Então, você vê que ficou gravado. Por quê? Porque o pau comia para você aprender. Era no sol quente, enquanto não aprendia, não saía do sol. Então, as coisas de Deus eram para ser desse jeito. Enquanto você não aprender, você não sai daí, meu filho. Era para ser assim. Se uma coisa do mundo a gente faz com afinco, as coisas de Deus a gente tem que dar uma atenção também, especial para isso. Né? Então, esse toque de corneta, de trombeta, sendo incerto, então vai levar então à perdição. Então hoje eu vejo como problema esse toque de trombeta que a igreja está tocando. Ok? Aí eu vou passar rápido aqui agora. A festa da trombeta então, ela era o primeiro dia, né? Não vou ler o texto, já falei muito sobre ela. Então você tinha o primeiro dia do mês 7. Então você tinha o primeiro dia do mês 7, então iniciava a festa da trombeta. O que era isso? O atalaia também ficava olhando a lua nova. Quando aparecia a lua nova, ele tocava a trombeta, então iniciava a festa das trombetas. Não vou aprofundar nessa questão de lua nova agora. Ok? Então ele aprofundava essa festa. E eles tinham 10 dias. 10 dias para arrepender dos pecados, para se humilhar, para pedir perdão, para se consertar. Eles ficavam realmente contritos ali, para poder se consertar diante de Deus. Por quê? O próximo passo era o dia 10. Aí o dia 10... Vou pular, é isso que eu estou parafraseando aqui. Vou pular aqui também. Aí esse aí não vou pular não. Então, o próximo passo depois das trombetas era o quê? Era a festa da expiação. A festa da expiação, no ciclo, ela é justamente a vinda de Jesus. Ela é justamente quando Jesus abre o céu. Ele sai do tabernáculo. Quando o céu abre, é como se Jesus estivesse saindo do tabernáculo, olhando para a figura da antiga aliança. Como quando o sumo sacerdote entrava para expiar o pecado do povo. Então Jesus hoje está no tabernáculo, no céu. No céu, para Jesus, para nós hoje, é uma simbologia de um tabernáculo. Ele está do lado da Arca da Aliança. Quem é a Arca da Aliança? Deus. Por isso que quando abre o céu e fala, foi vista a Arca da Aliança, é uma figura de que a Arca da Aliança é Deus. Lembra quando Deus se manifestava no Antigo Testamento na tampa da arca? Ali tem 2 anjos assim, né, voltados um para o outro, para a tampa da arca. Ali aparecia então uma bola de fogo com o incenso que o sacerdote lançava ali sobre a arca. Deus manifestava ali. Manifestação em espírito, ninguém via Deus. Era como se fosse um fogo. Essa era a manifestação de Deus no Antigo Testamento, na tampa da arca. Ok? Então quando você fala aqui em Mateus 24, que a gente estava lá, quando Jesus vinha, esse texto aqui, esse verso, ele está dizendo o seguinte: quando Jesus vir com seus anjos, vai haver rijo, toque de trombeta, vai haver um barulho na vinda do Senhor, vai haver uma festa, na hora que o céu abrir, ó, tanã, várias trombetas vão tocar. Eu não vou lá no texto, ok? Mas está dizendo justamente isso, que os anjos vão vir com o Senhor, tocando trombetas, avisando da chegada dele. Aí Paulo entendia isso, que o toque de trombeta está relacionado com a vinda do Senhor. E por isso que hoje, muitos quando leem esses textos aqui, falam que Paulo não está falando da última trombeta, que Paulo está falando de qualquer trombeta. Porque como você não estuda esse ciclo que nós estamos estudando, aí então você tem que inventar de onde saiu a trombeta.
De onde saiu a trombeta? Que trombeta é essa? Nós não, nós sabemos de onde ela saiu. Aí Paulo vem e fala em 1 Coríntios 15. Olha só o que ele fala. 1 Coríntios capítulo 15. É o próximo aqui. 51. Tremendo também esse capítulo. É dever de casa também esse capítulo. Eis que vos digo um mistério. De novo. Na verdade, nem todos vamos morrer. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. É o arrebatamento? Não, transformar os corpos. Você piscou e o corpo está em carne e vai estar incorruptível. Vai estar glorificado. Presta atenção. Por isso que ele fala. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quando estiver por tocar a trombeta, que trombeta é essa? Aí o pessoal não sabe. Mas nós sabemos que é a última trombeta. É a 7ª trombeta. Porque a gente sabe de onde ela veio. Aí nós vamos ver agora. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Porque os mortos vão escutar a trombeta. E vão saber que trombeta é essa. Os mortos, né? Ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem está vivo vai ser transformado. Para quê? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que é glorificado. E isto que é mortal, carne, se revista da imortalidade, que é glorificado. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Porque a partir desse momento você não morre mais. A morte foi tragada. Porque agora você está com um corpo glorificado. Já era. A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Você vai ficar com 30 anos, idade sacerdotal. Zeradinho. Vamos lá. Então esse mistério, que mistério é esse? Se nós formos em Apocalipse 10, 7, não está aqui não, mas vamos lá, 10, 7. Mas nos dias da voz do... Lá não falou qual era o anjo, né? Só falou no toque da trombeta. Aí você sabe qual é a trombeta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, 7ª trombeta, entrando no 7º milênio, você então, quando tocar a trombeta, se cumprirá o mistério, segredo de Deus. Que segredo? Acabamos de falar. Transformação do corpo em carne, transformação de um corpo incorruptível. Entendeu? Então ele se transforma, então sai da carne para um corpo incorruptível. Ok? Como ele anunciou aos servos dos profetas. Vamos lá. Paulo continua para confirmar. 1 Tessalonicenses 4,14. 1 Tessalonicenses 4,14. 1 Tessalonicenses 4,14. São capítulos tremendos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Com Ele, quando? Na vinda dEle. Por isso que ninguém foi para lá ainda. Vai trazer com Ele, quando? Quando Ele voltar, os mortos vão ressuscitar e vamos estar todo mundo junto. Com Ele. Então veja, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, Paulo repete isso, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem está vivo não vai na frente dos que já morreram primeiro. Os que morreram primeiro ressuscitam primeiro. Os vivos são transformados juntos. Já falei isso aqui várias vezes. Tem que ficar frisado na mente isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, trombeta. Com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, não é no céu, é nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor, porque quando chegar nos ares, que todo mundo estiver aqui embaixo, vendo o exército aqui em cima, recebendo o galardão, eles vão se esconder, correr as pedradas do pau comendo, depois nós vamos descer para reinar e ficaremos para sempre com o Senhor. Ok? Então Paulo conhecia o tempo das trombetas, porque ele estudou as festas. E nós estamos conhecendo porque nós estamos estudando as festas. Então hoje não tem como nós sermos enganados, que seremos arrebatados antes da tribulação. É impossível. Apocalipse 11, bate o martelo. Apocalipse 11, 15, bate o martelo. É outro capítulo também para dever de casa, viu?
Porque ele fala das duas testemunhas. Eu não vou ler porque a gente vai estudar sobre as duas testemunhas. Ok? Então, Paulo fala... foi o 15 ou foi o 14 que eu coloquei? 15. E tocou o sétimo anjo. Ó, o sétimo anjo está com qual trombeta? Sétima trombeta. Última trombeta. Você vai saber quando você estuda aqui um pouquinho antes na Apocalipse, no começo, quando está abrindo os selos e mostrando. E pegou o sétimo anjo e tocou a trombeta. Aí você está sabendo a numeração dos anjos. Aqui já está avançado. Essa sétima trombeta é no final dos 7 anos, né? Essa sétima trombeta ela já está sendo tocada na última semana. Ela é a última trombeta na vinda de Jesus. Quando essa trombeta estiver para tocar, é a hora que Jesus abre o céu. Pensei que era dos 3 anos. Não, aí já vem tocando trombeta na tribulação. A sétima é no final. Aí quando... aí abre o céu, acontece a transformação para as nuvens, aí as taças, 7 taças são derramadas sobre a terra. Aí a ira de Deus é derramada sobre os ímpios. Enquanto a igreja recebe o galardão. Mas assim, realmente é no final de 7 anos. Sim, no final da semana, exatamente. Quando for no finalzinho do 7º ano, certinho da semana, aí na 7ª trombeta, no final dos 7 anos, ele toca, o céu abre. O tabernáculo abre e sai o sumo sacerdote para expiar o pecado definitivo da terra. Entendeu? É uma figura do sacerdócio terreno. Então veja, tocou o 7º anjo a trombeta e houve nos céus grandes vozes, presta atenção, que diziam: reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Não era ainda. Jesus tem direito de reinar, ele é rei, só que ele não está reinando na terra, ele está aguardando. Vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para todo sempre. A partir deste momento, recebeu, voltou, a partir de agora ele reinará para sempre. Porque agora o reino será estabelecido. Ok? Aí o capítulo todo é uma bênção aqui, mas não dá para ler. Eita, mas eu estou aqui com o troço errado. Muda. Também essa festa aqui é o seguinte, ela acontecia no 10º dia. Dia 1º trombeta, o 10º dia expiação. Expiação significa expiar o pecado, tirar o pecado definitivo. Neste ciclo, esse dia da expiação, ele tinha que ser repetido todo ano. Porque o sacerdote terreno não tinha poder de tirar o pecado definitivamente do povo. Nem era ele que tirava, ele simbolizava a tirada do pecado, provisoriamente. Então, chegava no final do ano, dia da expiação, o povo ficou com 10 dias pedindo perdão, se arrependendo, né? Pedindo perdão a Deus. Quando chega nesse dia, o sumo sacerdote entra dentro do templo. Então, aí todo mundo fica fora da tenda, caladinho, na boa. O sumo sacerdote fica lá dentro. Todo mundo fica calado. Ele fica fazendo expiação por ele, pela família dele. O texto está falando isso. E pelo povo. Por quê? Porque ele também peca. E o povo também peca. E esse sacrifício ele era tirado provisoriamente. Porque no outro ano eles cumpriam de novo. De novo eles cumpriam pecado de novo. Cometiam pecado de novo e tinham que fazer o ciclo novamente. Então, aí esse texto está dizendo que o sumo sacerdote nosso, né, ele entra, e quando ele entra no templo, ele entra no lugar santo, ninguém entra com ele entra só. Por isso que Jesus entrou no céu só. Não tem ninguém com ele no céu. As pessoas que morreram em Cristo estão no paraíso, já desfrutando de uma coisa boa. Sim, já está com Abraão, já está com Isaac, já está com Jacó, já está com Daniel, já está com os santos, aguardando para ir juntamente conosco. Já estão de boa. Agora, quem morreu sem Cristo já está sendo atormentado, já está tendo uma palhinha de como será o lago de fogo, infelizmente. Ok? Cristo entrou no Santo dos Santos quando ele ascendeu aos céus. Aí eu quero ler Salmo 110, ele mostra Jesus entrando nos céus. Lá atrás, ó, Deus já mostrou, já viajou no tempo, já trouxe a revelação para Davi, mostrando que Jesus, nesse dia que Jesus morreu e foi assunto ao céu, Deus mostrou ele para Davi lá atrás. Vamos lá, Salmo 110, aí as pessoas liam esse texto e não compreendiam direito o que estava acontecendo aqui. Mas hoje você já sabe. Estamos acabando, hein? Salmo 110. Vou acabar aqui, não sei, eu perdi a hora aqui. Ixi, vamos acabar. Ó, Salmo de Davi. Disse o Senhor a meu Senhor, disse Deus a Jesus: assenta-te à minha mão direita,
até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, debaixo dos teus pés. O teu povo se apresentará voluntariamente, não é obrigado, você vem se quiser. O teu povo vai vir voluntariamente, você não vai obrigar ninguém. Quem quiser entrar na aliança vai vir. No dia do teu poder, com os santos ornamentos, noiva. Eles vão vir voluntariamente e vão se tornar noivas. Como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Vai lembrar do casamento da mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote, Jesus. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, viu, Jesus? O Pai falando para Jesus. Porque agora ele morreu, ressuscitou, agora ele é o nosso sumo sacerdote. Porque ele está no Santo dos Santos fazendo expiação por nós. Figura do que nós estamos estudando, da historinha do sacerdote terreno. Então ele vem. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações. Enchê-la-ás de cadáveres. Ixi, vai encher de cadáveres? O dia da matança. Quando a igreja for, as pedras, as taças, vai morrer muita gente. Você quer saber quais são as boldas do cordeiro? Que todo mundo fala que é uma festa? Não, é só ler Apocalipse 19. As boldas do cordeiro são as aves e os animais comendo as pessoas mortas. Eita, que ceia horrível, hein? Infelizmente. Era para ser assim? Não. Tem dúvida? Apocalipse 19, depois vocês leiam. Não vai dar para a gente ler agora. Então ele fala: cadáveres ferirá a cabeça de grandes terras, e pelo caminho do caminho você vai beber água no ribeiro. Que palavra difícil, mano. Matar a sede, o cara botar uma palavra dessa. Meu Deus do céu. Pelo caminho você vai matar a sede no ribeiro e vai prosseguir de cabeça erguida. Pronto, ficou mais fácil. Nem dei nem conta de falar. Descedentar-se. Acho que é isso mesmo, bora. Então, para confirmar, Atos 7,5, não vou lá. O que é Atos 7,56? Estevão, morrendo, sendo apedrejado, olhou para o céu, eis que vejo os céus abertos. Quem que ele viu no céu? Jesus, à destra do Pai. Estava no Santo dos Santos, do lado da Arca da Aliança, simbolizando o Pai. Aí você vê isso, e o sumo sacerdote, para confirmar que Jesus é um sacerdote. Nós já lemos esse texto aqui. Hebreus 5 confirma que Jesus é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Não porque ele quis ser, mas porque aquele que é maior do que ele disse para ele ser, o Pai. Porque ele não tinha direito de ser sacerdote, Jesus. Por quê? Porque ele não era da tribo sacerdotal de Levi, que a tribo sacerdotal era só a tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Judá não tinha direito a ser sacerdote, mas Deus disse que o sacerdócio dele seria maior do que o levítico, e ele agora ganhou o direito de ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem início de dias e nem final de dias esse tal de Melquisedeque na Bíblia. Ok? Vamos lá. Então, fechado. Assim também Cristo vai sair. Acabamos de ler ali, ele vai sair do céu, né, e vai passar e vai levar o povo para a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é o descanso que o povo tinha. Na última colheita, eu vou até... Aqui em Mateus 13:30, falando que o trigo é recolhido e colocado no celeiro de Deus, quando ali Jesus está fazendo a separação entre o joio e o trigo. Então ele pega o trigo e põe no celeiro de Deus e queima o joio, relacionando com Apocalipse 14, de 14 a 20, com a colheita que vai ter. Lembra que aquele anjo, nós já lemos aquele texto que o anjo está com a foice? Venha a colheita da terra, né, a ceifa está madura, vamos colher. Aí o anjo fala para o outro: vidima a terra. Aí um colhe o trigo e o outro colhe a uva. Aí a uva Deus pisa e o trigo ele é guardado no celeiro. Ou seja, lembra do trigo? Quem é o trigo que foi apresentado como primícia? Jesus. E nós em Jesus nos tornamos primícias, nós em Jesus nos tornamos massa, nós em Jesus tornamos os pães, nós em Jesus tornamos um pão, nós em Jesus tornamos glorificados, seremos um com Ele. A revelação vem crescendo, 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 apontando para essa colheita. Não é uma plantação que a gente está estudando? Vocês lembram de Apocalipse 14 ou eu tenho que ler aqui? Ou não estão lembrados? Ó,
E olhei eis que uma nuvem branca assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, era Jesus, na mão uma foice aguda. Outro anjo, aqui era Jesus, agora o outro anjo, saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Aí fala, lança a foice cega, e já é vinda a hora de colher, cegar, porque o que? A plantação, a seara da terra está madura. Então esse ciclo aqui espiritual acabou. Esse ciclo literal deles continua rodando. Mas esse espiritual tem dia, data e hora marcada para acabar. É nesse dia da colheita. Esse ciclo vai acabar. Por quê? Porque a festa da expiação, quando o povo passava por ela, eles iam para a festa das cabanas. O que era a festa das cabanas? Eles iam descansar do ano todo. Trabalharam o ano todo na terra. Aí agora eles faziam a última colheita, que era o quê? O trigo e a uva. Aí eles colhiam o trigo e a uva, faziam um oferecimento para Deus e iam para a festa. E ficavam 7 dias em barracas, em cabanas, festejando, alegres, descansando, festejando a bênção que Deus derramou sobre eles. No espiritual, nós estamos caminhando. Ixi, em vez de eu clicar logo no slide para ir de um. Nós, no espiritual, estamos trombeteando. Tem esse intervalo que é, aqui na literalidade é 10 dias. Aqui é a última semana, a tribulação, ok? A última semana de Daniel. Quando chegar o dia da expiação, Jesus veio, abriu os céus, expiou o nosso pecado, nosso sumo sacerdote saiu do céu. Agora nós vamos para a festa do tabernáculo. Eles colhiam a uva e colhiam o trigo e iam descansar em cabanas. Isso se repetia todo ano. Era a festa. Comemorar a colheita, comemorar a bênção. E nós, Pai espiritual, nós pegamos, saímos da expiação, fomos para as nuvens, recebemos galardão e vamos reinar com Cristo. É a nossa festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos significa o milênio. Nós vamos reinar com Cristo. As cabanas para nós, por que o nome de Jesus, Emanuel, se você for olhar, é tabernacular. Jesus veio tabernacular. A palavra lá é esquinou, ele veio morar conosco, tabernacular conosco. Por quê? Porque lembra que quando Deus descer com a Nova Jerusalém, Deus vai morar conosco. É a mesma palavra. Deus vai tabernacular conosco, fazendo então a ligação da festa dos tabernáculos terrena com a nossa festa dos tabernáculos espiritual, que é o milênio. Então nós vamos sair, né, de tudo isso, vai ter a última colheita. Quem é que vai ser colhido? O trigo. Aí o trigo passa para o milênio, o trigo passa para o descanso, o trigo passa para a festa, para estar com Jesus agora, com os corpos glorificados, com os corpos novos. Então veja que é um ciclo que cumpre e está, né, previsto para se cumprir justamente a segunda chuva que vai ser somada aqui para que aconteça tudo isso para a gente passar para a eternidade, para o milênio e depois para a eternidade, que é o 8º dia. Nesse momento pode ser difícil de entender, vocês pegaram alguma coisa, pelo menos. Porque quando a gente for conversando mais um pouco, eu vou estar sempre pincelando e falando, lembra de tal capítulo, de tal festa? Nós vamos estar pincelando isso, não se preocupe não, que nós vamos chegar lá. Vamos finalizar ali. Então a colheita então, ali, não vou voltar lá não. Então o anjo vai colher o trigo, vai guardar no celeiro, que somos nós que vamos para o milênio, e as uvas vão ser pisadas. Por que as uvas? As uvas são os ímpios. Ali é uma simbologia de que Deus está pisando eles, humilhando eles, que está lançando a ira dele sobre eles. Deus está se vingando. Você já viu vários textos que falam que a vingança pertence a Deus? Aí você fala, poxa, mas Deus é vingador? Não, Ele está vingando nós. Ele está cumprindo o que Ele prometeu, que Ele falou que ia pisar nos nossos inimigos. Isso foi promessa dele. Então quando Ele pisa as uvas, é uma simbologia de que Ele está pisando nos ímpios, porque Ele avisou para eles, e eles não quiseram. Então agora eles são pisados. Mas Deus é mau? Não, Ele avisou. Deus é ruim? Não, Ele avisou. Então esse aqui é o último ciclo que tem. Então o povo durante 7 dias ele se alegrava,
né? Nós vimos isso aqui. Ia para a festa do tabernáculo, e aí o Apocalipse 7:9 faz a ligação. Por isso que quando você vê lá no Apocalipse as pessoas de branco, né, diante de Deus, clamando por vingança, perguntando e falando para Deus assim: Deus, até quando o Senhor não vai nos vingar? Aí Deus: fica quieto aí, fica na tua, fica tranquilo, até que se cumpra, né, o último dos teus conservos. Porque Deus na tribulação não tinha acabado o tempo, então não tinha mais gente para entrar. Então ele deixa até o último entrar, até o cumprimento total. Deus fala para eles, que eles pediram vingança, porque eles sabiam que Deus falou: eu vou vingar vocês, os inimigos. Lembra a promessa para Abraão, Isaac e Jacó? Para Abraão: eu vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoar, eu vou abençoar aquele que te abençoar. Mas ele falou que ia amaldiçoar aquele que amaldiçoar. É a mesma coisa, entendeu? Então veja que são 6 pontos de trabalho, 6 pontos de trabalho, e o povo tinha um descanso no final. Isso te lembra alguma coisa? Agora ficou mais fácil, em vez de ficar passando para lá e para cá. Se você pegar aqui, ó, esse ponto, ó, vamos contar, ó, são 7 festas: Páscoa, Primícias, 2, Páscoa, Ázimo, Primícia, 3, Pentecoste, 4, trombeta, 5, expiação, 6 e 7. Então são 7 pontos de trabalho. O que Deus está mostrando aqui? Lembra da criação? 6 dias Deus trabalhou e descansou no 7º dia. O tabernáculo é o descanso do povo de Deus. Então ele estava dando a figurinha no físico literal para o povo, mas o literal transforma em algo espiritual muito maior, que é o nosso descanso que está faltando. Veja, então Deus está fazendo a mesma coisa. Ele deu uma lei para o povo trabalhar 7 dias na semana, 6 dias na semana e descansar no 7º. Aqui, lembra que essa figurinha da semana aqui, ó, os ázimos, 6 dias, aí o 7º dia, no sábado eles descansavam. Lembra que essa revelação ela cresceu? Agora aqui o ano sabá é a mesma coisa. O povo vai trabalhar na terra 6 anos e descansar o 7º. Aí ela vai aumentar mais um pouco. Lembra que aqui, ó, nas semanas, festas das semanas, você tem 7 vezes 7 semanas, dá 49 dias. Agora aqui embaixo você tem 7 vezes 7 anos, semanas de anos, dá 49 anos. Essa revelação do Pentecoste, ela aumenta para o jubileu. Então aqui é 50 dias, aqui é 50 anos. É o que nós vamos estudar na aula que vem. Por que nós precisamos estudar na aula que vem isso aqui? Porque nós vamos falar do porquê a terra vai ser devolvida para o dono original. A terra hoje está na mão do inimigo. E por que ela vai ter que ser devolvida? E por que tem o tempo certo? E por que Deus instituiu o prazo? Aonde está isso na lei literal que foi dada para o povo? Ok? Então alguém tem alguma dúvida? Eu corri aqui um pouco no final, mas não vai ter prejuízo não, porque nós vamos pincelar isso aqui ainda mais para frente. Alguém entendeu essa questão desse ciclo que Deus está mostrando para a gente? Que é o nosso ciclo de trabalho também? Que para você ver, nós não somos judeus, nós não estamos obrigando ninguém a cumprir as festas, mas nós estamos falando para você observá-las, entendê-las, porque senão você não compreende a Bíblia. Se o povo de Deus tivesse estudado dessa forma, a Rutilane que não gosta que eu fale assim, que ela fala, não, porque não era a hora da revelação. É verdade, não era a hora mesmo. De vez em quando você depara com um texto bíblico que Deus obscureceu, né? Tinha um véu para o homem não entender naquele momento. Tanto é que se você for em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, né? Lembra da confusão de línguas? Por que Deus confundiu a língua deles? Porque o negócio deles ia dar certo. Aí você ia dar certo, eles iam chegar no céu? Não no céu, chegar no céu. O objetivo deles em unidade estava tão grande que tudo que eles quisessem eles poderiam fazer. Vamos fechar com essa fala aqui? Para vocês compreenderem melhor, porque tem gente que não entendeu o texto desse jeito. Então fica meio, parece que eu estou falando uma coisa que não existe. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua. Olha o detalhe, uma mesma língua. O que aconteceu em Pentecoste? Grava aí. E era a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali.
Nimrod, ele chamou o povo. Deus falou assim: espalhar e encher a terra. O que Nimrod fez? Não, juntar e vamos ficar juntos. Vamos montar um reino. Eu sou o cara, eu vou mandar. A tipologia do anticristo já no passado. Nimrod queria ser o anticristo, ele queria governar toda a terra. Então ele chamou o povo para juntar, que ele ia mandar em todo mundo. Aí Deus viu, eles acharam um lugar. Eles disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. Se o povo hoje da igreja fosse um, virava o mundo de cabeça para baixo. Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, eles estão numa unidade incrível. Estão tão juntos e tão unidos que eles podem fazer coisas que claro que para Deus não é inimagináveis, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas para nós, no nosso olhar humano, eram coisas que estavam incalculáveis. Então Deus falou: e o objetivo deles era alcançar Deus. Hoje nós temos várias torres de Babel também hoje, né? Mas deixa para lá, não é hora não. Então veja, Deus então confunde as línguas. Então um cara chega perto do outro, Gabriel, tá vendo? Nem edificar uma torre consegue se você não entender o cara. O cara tá lá, blá, 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 traz tijolo. Não. Aí começou a fazer os grupinhos. Quem entendia quem, começou a fazer as tribos. Então o cara começou a falar uma língua X, língua Y, e cada um foi montar a cidade. Aí espalhou. Aí cumpriu o que Deus falou: espalhar e encher a terra. Por isso que tem esse monte de língua aí. Foi por causa disso aí. Senão dá todo mundo na mesma fala. Aí o que acontece? O que houve em Pentecoste com o derramar do Espírito? Deus estabeleceu uma linguagem espiritual para que o povo se entendessem. Por isso que existiu o dom de línguas. Eu chego para o Lucas, alemão, e olho para ele: eu sou brasileiro, não conheço nada de alemão, e começo a falar alemão para ele. Por quê? Porque Deus desfez o que ele fez em Babel. O que ele fez em Babel trouxe a confusão de língua para haver, espalhar. Agora eu trago uma linguagem do reino para haver uma união. Mas como assim? Espiritual. Por isso que quando houver necessidade do dom de idiomas, você vai falar. Porque agora é o seguinte: é uma mesma língua. É o mesmo Espírito que opera no alemão, no chinês, no japonês, no americano, que crê em Cristo. É um Espírito. Então nós temos que se entender. Mas hoje não tem muitas manifestações dos dons de idioma. Por quê? Porque hoje tem um aparelhozinho que você compra do tamanho desse mouse aqui. Eu falo: eu quero café. Aí, para o chinês. Ninguém precisa nem aprender a linguagem mais. R$400. Você quer viajar para os Estados Unidos? Polícia, como é que você está? Fala inglês. Para que eu vou estudar inglês? Para que eu vou estudar alemão, japonês? O cara, com um aparelhozinho de R$400, ele viaja o mundo. Para que o dom de línguas? Deus dá se houver necessidade. Se eu estiver aqui, não tem um aparelho, eu preciso pregar para o cara aqui, ele é um alemão, você pedir para Deus e Deus te encaminhar, meu amigo, você vai falar alemão. Então esse é o dom de línguas. Então Deus, o Espírito, ele traz uma única linguagem do reino. Então Deus desfez o que ele fez em Babel através do Espírito Santo. E através dessa segunda chuva nós vamos falar uma linguagem só, porque vai ser um único reino estabelecido na face da terra. E nós vamos ter uma única linguagem quando Cristo estiver reinando. Não vai haver mistura de linguagens. Ok? Vamos fechar então, alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Ficou grande de novo? Nossa. Gente, eu tenho que me policiar, bora? Vamos fechar, vamos colocar em pé.